Primeiramente, como eu não sei o horário que vocês estão assistindo nesse momento, eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dos respectivos horários em que vocês me assistem. Nesse vídeo, iremos apresentar um trabalho proposto pela professora Solidalva Souza, na disciplina de Instrumentação para o Ensino Fundamental, do curso de Licenciatura em Física do IFP Campus Oeiras. Nós somos alunos do 6º período do curso e agora iremos apresentar o vídeo. É importante destacar que essa apresentação do vídeo será dada em 3 momentos. O primeiro momento será feita uma breve introdução por mim. No segundo momento será explicado o vídeo pelo nosso colega Luan. E no terceiro momento será feito um fechamento desse trabalho, explicando como é que se deu o processo físico do vídeo apresentado pelo Luan. Vou apresentar os componentes do grupo. Os componentes do grupo são Firmino de Lima, Luan Aparecido, Luiz Fernando, que eu que vos falo, Matheus Expedito e Railan de Carvalho. Agora iremos explicar o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, como os elétrons, que acontece no interior de diferentes materiais em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Essa definição pode parecer um pouco confusa. A gente vai tentar especificar ela através da eletrodinâmica. Essa eletrodinâmica vai consistir na explicação dos materiais condutores e os materiais isolantes. Os materiais condutores, me diz que os materiais condutores, por exemplo, são o ferro, são o alumínio, o cobre e até mesmo esse grafitezinho do lápis aqui. É um material condutor de eletricidade. Esse material que fica por dentro da madeira aqui, ele é um bom condutor de eletricidade. Em relação aos materiais condutores, por exemplo, nos diz que quando adicionamos elétrons, por exemplo, numa barra de ferro, quando adicionamos elétrons nela, quanto mais elétrons vamos adicionando, mais esses elétrons vão se expelindo. Ou seja, tem um fluxo de elétrons que vai caminhar no sentido positivo até chegar no potencial positivo, que seria aqui. Então ele sai do potencial negativo, que os elétrons são negativos, até chegar no potencial positivo. E no momento em que esses elétrons começam a se expelir e criam uma eletricidade nessa barra de ferro, por exemplo, chegando no potencial elétrico, ela vai estar totalmente eletrizada. Então, por exemplo, se eu tivesse conectado uma eletricidade aqui nessa minha barra de ferro e eu fosse tocar nela sem nenhuma proteção, poderia que eu tomasse um choque devido à eletricidade que ela conduz. Já os materiais que não são condutores, por exemplo, os materiais isolantes, como a borracha, o plástico, a madeira, eles funcionam totalmente diferentes dos materiais condutores. Por exemplo, quando adicionamos elétrons nele, ao invés de ele começarem a se expelir e chegarem num ponto positivo, que é o potencial positivo, eles vão ser impedidos por uma espécie de barreira. Ou seja, esses elétrons vão ser impedidos de passar até chegar no potencial positivo, porque eles são mal condutores, ou seja, eles são essa barreira. Então significa dizer que eu não vou ter um objeto totalmente eletrizado, porque ele é um mau condutor. Por exemplo, a gente pode falar sobre as luvas em que os eletricistas usam para mexer em redes de eletricidade. Ali são bons exemplos de não condutores, eles usam aquilo ali para evitar que tome choque. Então, em relação a essa questão da corrente elétrica ainda, a gente pode estar colocando como exemplo ainda a questão da barra de ferro, uma seguinte situação. Nós já sabemos que quanto mais elétrons nós introduzimos nessa barra de ferro, mais eles vão começar a se expelir um do outro, ficando distante, fazendo um fluxo de elétrons, até chegar nesse potencial positivo. Ele vai partir do ponto negativo, que é o potencial negativo, até o potencial positivo, já que eles são negativos. A minha corrente elétrica vai atuar no sentido totalmente convencional a esses elétrons. Por quê? Essa minha corrente elétrica vai estar no potencial positivo. Como ela vai estar atuando no sentido convencional, que é o sentido contrário ao dos elétrons, que nesse caso é da esquerda para a direita, e minha corrente elétrica vai estar atuando da direita para a esquerda, ela vai atuar de maneira que chegue até um potencial negativo. Então há essa relação. Enquanto os meus elétrons vão estar trabalhando no sentido negativo, essa questão da corrente elétrica vai estar trabalhando no sentido negativo. Ainda em relação a isso, a gente pode estar explicando a questão da intensidade da corrente elétrica. O que seria essa intensidade da corrente elétrica? Ela é determinada pela fórmula IM igual a ΔQ dividido para ΔT. O que seria isso?
e M é a minha corrente elétrica média, enquanto ΔQ é a variação de carga dividido pela variação de tempo. A unidade de medida da corrente elétrica no Sistema Internacional de Medidas é ampere, mas esse ampere antes ele é trabalhado como? O que é ampere? O ampere é o coulomb dividido por segundo. Então, o coulomb por segundo é ampere. Então, se a gente for fazer uma representação dessa questão da intensidade de corrente elétrica, por exemplo, podemos pegar um fio de energia comum, em que nesse meu fio de energia vai estar passando uma carga elétrica, não é mesmo? Enquanto ele vai estar passando essa carga elétrica, imaginemos uma situação em que eu vou fazer um corte nele. Esse meu corte será chamado de seção transversal. Essa seção transversal, a partir do corte, vai me permitir contar a quantidade de elétrons que vai estar passando nesse fio por segundo. Então, eu vou poder contar quantos elétrons está passando aqui por segundo. Então, eu vou ter uma carga, eu tenho que a carga elementar dos elétrons é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, por exemplo, se eu cortei aqui e estou vendo a quantidade de elétrons que está passando por segundo, vamos dar um exemplo de 10 elétrons por segundo. Se está passando 10 elétrons por segundo aqui, significa que minha carga elementar vai ser de 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E se eu aumentar essa minha taxa de variação no fio aqui, por exemplo, para 100, isso significa dizer que eu vou ter 100 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, essa questão, podemos fazer uma relação dessa questão da corrente elétrica, em que temos a área vai ser a corrente que vai passar na seção transversal desse fio por segundo. Então, podemos estar ligando essa questão da ideia da corrente elétrica. Então, se formos explicar a questão de um gráfico, que não tem como representar aqui para vocês, mas imagine uma situação em que eu tenho um gráfico aqui, em que meu lápis seria a corrente elétrica média, que é dada em ampere no sistema de unidade de medida, enquanto esse que está na vertical, enquanto na minha horizontal eu vou ter o tempo que é dado em segundos. Eu tenho uma corrente elétrica que é variável. A minha corrente elétrica não é contínua. Se a corrente elétrica fosse contínua, por exemplo, nós teríamos uma representação igual na caneta, que ela seria reta, mas ela não é contínua, ela é alternada, ou seja, ela é variável. Então, por exemplo, se nós botarmos aqui essa corrente elétrica no sentido decrescente, nós vamos ter uma corrente elétrica variável. Mas vocês devem estar se perguntando, ela é somente decrescente? Não, claro que não, ela pode ser também crescente, ela pode ser assim. Mas o exemplo que eu vou explicar agora é de que ela é decrescente. O importante é destacar que nessa área aqui, que parecendo um triângulo, nós vamos ter a área da corrente elétrica. Essa área da corrente elétrica é igual numericamente à variação da carga, ou seja, quanto maior a área, maior a corrente elétrica, quanto menor a área, menor a corrente elétrica. Olá, tudo bem? Vou apresentar para vocês um experimento aqui sobre corrente elétrica, né? Vou utilizar 3 pilhas, como essa daqui, ó, nesse aqui, como vocês podem ver, a água filtrada, viu? Água filtrada, 3 fios, o LED também, ó. Quando eu boto uma perninha do fio desencapado, encosto com a outra, a luz acende, como vocês podem ver, ó. A luz acende. Se eu colocar ela na água filtrada, ela não vai acender. Ó, ela não vai acender a luz. Não acende. Mas se eu fizer o seguinte, pego o sal, pego um pouco de sal, né? Um pouquinho de sal de cozinha normal, jogo dentro. Joguei aqui dentro da água, tá na água. E coloco o fio que tá com a perna tá desencapado, ó. Os dois eu coloco dentro da água. Dá para vocês verem que a luz ela se acende, ó. Os LEDs, ó. Dá para ver? Dá para perceber? Ó.
Aí os meninos vão dizer o porquê isso ocorre. Bom, pessoal, como vocês acabaram de ver, nosso colega Luan acabou de apresentar um experimento com circuito elétrico, onde ele utiliza uns fios com pilhas e uma LED e um recipiente com água e fios descascados para testar se a água é uma boa condutora de eletricidade. Bem, inicialmente ele colocou os fios desencapados dentro da água para ver se a água ligava o LED para dizer se ela é uma boa condutora de eletricidade ou não. Então, inicialmente, sem nenhuma mistura, a água toda pura indicou que ela não é uma boa condutora de eletricidade. Mas vocês devem estar se perguntando por que, quando eu estou com os pés molhados ou com a mão molhada e estiver em contato com a eletricidade, eu tomo um choque. Geralmente, se a água estiver pura, você não vai tomar um choque. Agora, se ela tiver alguma mistura, é bem capaz que você tome um choque. Então, muito cuidado, não façam isso em casa. Então, vocês puderam observar que no momento em que ele adicionou sal na água, ela passou a ser uma mistura ionizada de água com sal. Ou seja, ela passou a ser uma condutora, que no momento em que ele coloca os fios desencapados dentro do recipiente com água, ela acende a LED instantaneamente. Então, a mistura foi o que fez que a água virasse condutora. Então, vocês devem estar se perguntando, se eu colocar açúcar dentro do recipiente de água ionizada, isso vai alterar os íons? Não, a açúcar é uma mistura molecular que não altera os íons, então as propriedades dos íons vão se manter e ela vai continuar como condutora. Outros exemplos que podemos utilizar além da água é o grafite de um lápis, como eu já falei, que é um bom condutor. Isso ocorre porque o grafite possui propriedades de carbono. Essas propriedades de carbono, quando estão interligadas entre as extremidades dos fios que estão desencapadas, faz com que ele seja um bom condutor de eletricidade. Então, esse é o experimento que a gente tinha para repassar para vocês e espero que vocês tenham gostado. Obrigado.